luta aqui online, com a juventude, tentando movimentar do nosso jeito, porque senão... Mas tá indo bem, assim, nós estamos tomando bem à frente dos processos. Vamos dar mais um minutinho, pessoal. Então, tá. Vamos lá? Vamos. Deixa eu só ver. Quem é a Monique, que eu não conheço? Eu sou a Monique. Você é a Monique. Ah, você é a Monique e a Thalita? Eu, que na verdade é Thalita. Thalita. Beleza. Então, vamos à luta. Então, vou começar aqui fazendo uma apresentação geral. Bom, primeiro quero agradecer a presença de todo mundo que está entrando aqui na nossa plenária, que está assistindo pelas lives também. Eu acho que é um encontro muito importante que a gente está fazendo. Esse momento de pandemia tem sido muito difícil. A luta e a militância política já estava sendo difícil antes da pandemia, né? Agora, com a pandemia, ela fica ainda mais difícil. A resistência precisa ser ainda maior e a gente precisa saber lidar com isso. Ter que fazer política na internet também não é fácil. A gente está vendo agora como que as milícias digitais agem. A gente não lida com pessoas simplesmente divergindo da gente. A gente lida com robôs, com milícias, com bandidos na internet, divulgando fake news, divulgando desinformação. Então, assim, é um momento que a gente precisa se mobilizar na internet, a gente precisa aprender a lidar com esse mundo. E eu acho que a gente da juventude está tendo que tomar um pouco à frente desse processo, por isso que a gente está fazendo esse encontro, adotando esse modelo de lives, de plenárias, enfim. Bom, primeiro, a gente quis chamar esse encontro para falar de juventude, o Zaratini, todo mundo. Por quê? Porque aqui na nossa cidade, em Cachoeira Paulista, a gente está com um processo muito interessante pelo próprio PT. O nosso diretório aqui, ele teve a prefeitura, ele passou por um processo, perdeu a prefeitura e ele se desestabilizou um pouco. E nos últimos anos, é a juventude que tem tomado muito à frente do diretório, das nossas atividades, a juventude tem participado das reuniões, a juventude tem ocupado os cargos do diretório, e a gente está tentando acompanhar a política da cidade, a gente está lançando as pré-candidaturas da juventude, e eu acho que isso é de extrema importância, assim, a gente mostrar para as pessoas por que é importante e realmente qual a importância da juventude na política, principalmente nesse momento, e qual a nossa responsabilidade, né? A juventude tem importância na política não só nesse momento. Em vários momentos da história, a juventude tomou a frente das lutas, como na época da ditadura, o movimento estudantil, a União Nacional dos estudantes secundaristas, as greves das universidades, enfim, os estudantes eles têm um grande papel, uma grande responsabilidade de tomar a frente das lutas. Eu acho que é esse papel que a gente tem agora. A nossa geração tem essa responsabilidade. A nossa geração nasceu na democracia, cresceu na democracia, e agora, nos últimos anos, só pegou derrotas políticas. A gente pegou o impeachment da presidenta Dilma, a gente pegou a prisão do presidente Lula, a gente pegou a eleição do Bolsonaro, tudo isso parte do mesmo golpe, parte do mesmo processo, e vindo, né, da mesma elite da classe dominante brasileira que se cansou de um governo popular, de um governo que beneficiava as classes mais pobres, enfim. Então, eu acho que nesse momento tão difícil, que é um dos mais difíceis da nossa história, é responsabilidade da nossa geração e da juventude de tomar a frente desse processo e dessas lutas. Então, é por isso que a gente está lançando essas candidaturas jovens, essas pré-candidaturas, e é por isso também que a gente chamou essa reunião, essa plenária, para falar de política e da importância da política para a juventude e da juventude na política, principalmente nos interiores. E como a gente sabe, todo mundo sabe aqui, os interiores têm uma tendência mais conservadora, enfim. Então, eu acho que a nossa intenção aqui é fazer uma política nova de verdade, não só porque a gente é jovem, porque a gente tem pouca idade, mas uma política nova
de ideias novas, de tentar vencer algumas práticas antigas das cidades pequenas, de lideranças que se mantêm aí. Enfim, eu acho que essa é a apresentação geral aqui. A gente tem como convidados aqui o deputado Zaratini, que é deputado federal pelo PT, uma grande liderança nossa. Eu, particularmente, conheci o deputado Zaratini durante o impeachment da presidenta Dilma. Ele era líder, né, deputado do PT na Câmara. Eu lembro das lutas. Foi ali que eu e muitos aqui, naquele momento que nós nos interessamos por política, a gente viu que tinha algo errado, resolveu entrar no PT, entrar na luta, entrar na militância. E também temos como convidadas a Monique, que é estudante de Geografia da USP, assim como eu. Ela também nasceu, foi criada aqui em Cachoeira. Ela é filha de professora, enfim. E a Thalita também, que é das nossas jovens aqui, que é estudante de Direito aqui da Unisal em Lorena, que também está na política desde pequena, tem pai ex-vereador, gosta muito frequenta sessões de Câmara, já somos taxados como petistas na cidade. Enfim, esses são os nossos convidados aqui que vão falar um pouco com a gente. Eu queria passar a palavra agora para o nosso deputado Zaratini, e já agradecendo ele pela presença aqui com a gente. Boa tarde, Igor. Boa tarde para a Monique, boa tarde para a Thalita. É um prazer a gente estar podendo fazer esse encontro com vocês, transmitindo esse encontro. A gente tem feito um esforço muito grande para, durante essa quarentena entre aspas, né? Porque está muito esculhambada essa quarentena. Durante essa quarentena, a gente tentar manter a comunicação o máximo possível aí com todos os nossos companheiros e companheiras e poder falar um pouco daquilo que está acontecendo lá em Brasília, né? Nós estamos aí numa situação muito difícil. Eu acho que a gente vai enfrentar um período mais complicado ainda, porque esses nossos governantes, primeiro o Bolsonaro, que é um cara que despreza a vida, despreza a saúde da maioria do povo, despreza as condições de vida, né? É um cara que, enfim, é um ser assim, ele mesmo desprezível. E nós temos também aqui no governo do Estado um governador que não soube fazer a coisa como ela devia ser feita, nem do ponto de vista de apoiar as necessidades da população e nem do ponto de vista de realmente fazer um processo de quarentena ou até mesmo de lockdown em algumas cidades, como é o caso aqui da capital, que impedisse a propagação do vírus, né? E com isso nós estamos vendo o número de mortes por dia era 800, depois passou para 1.000 e agora já passou de 1.100, né? Então é uma situação muito triste. E quando ele passa de 1.000, nós estamos falando de 30.000 mortes por mês, né? Então, o que eu acho? Eles vão acabar extinguindo a quarentena, né? Aos poucos, vão deixar isso se acabar, e o vírus vai continuar se propagando, né? E mais gente vai adoecer e mais gente vai morrer. Então, nós vamos ter uma situação a pior possível, né? Porque fizemos 60 dias ou mais de quarentena, a economia parou, nós temos uma crise econômica muito grave e, ao mesmo tempo, a doença continua, né? Não existem testes, não existem condições de garantir a saúde da população. Então, nesse momento aqui, é um momento que nós estamos vivendo completamente diferente, né? Nós nunca passamos por isso. Nós vamos precisar organizar muito a população, em particular a juventude. Vocês que estão fazendo esse esforço aí, focado na juventude, é muito importante a gente debater com a juventude o que está acontecendo hoje, né? E vamos ter que debater as saídas dessa crise. Como que nós vamos sair dessa? Primeiro, do ponto de vista da saúde, né? Nós precisamos fortalecer o Sistema Único de Saúde, porque está provado que, se não fosse o Sistema Único de Saúde, nós teríamos muito mais mortes, mas muito mais mortes, né? E segunda coisa, como que nós vamos sair da crise econômica, né? Como é que nós vamos sair de uma crise que, olha,
já temos quase 5 milhões de pessoas que foram desempregadas, demitidas. Temos mais 8 milhões de pessoas, trabalhadores, que estão afastados do trabalho, ganhando o salário-desemprego, o seguro-desemprego. Então, só aí já estamos falando de 13 milhões de trabalhadores. Então, nós vamos precisar de uma solução para tudo isso, e esse governo do Bolsonaro não é capaz de dar uma solução. É um governo que ele não tem condições políticas, ele se submete aos interesses dos norte-americanos, ele se submete aos interesses dos bancos, das grandes empresas, de um capitalismo de rapina que quer explorar o povo ao máximo. Então, é um governo que nós temos que encerrar ele, terminar ele, né? Então, por isso que a nossa bandeira de ordem, a nossa palavra de ordem hoje é fora Bolsonaro e vamos eleições novamente para a gente eleger um governo democrático em nosso país. Começar por aqui, agora é vocês. Boa, Zaratini, muito boa a sua fala para iniciar aqui o nosso papo. Eu acho que é isso mesmo, a gente tem que focar nisso, na nossa juventude, e não aceitar esse governo de forma alguma, porque se a gente se aceitar, eles não têm limites, né? Bom, agora eu vou passar a fala para Thalita. Então, primeiramente, eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui, todo mundo da live, da plenária, do Zaratini, nossa presença ilustre aqui na Cachoeira, muito obrigada. E eu vou contar um pouquinho da minha experiência enquanto jovem aqui na cidade de Cachoeira Paulista, que é uma cidade interior, né, como o Igor comentou, e que é muito conservadora também. Então, eu vou contar algumas coisinhas que eu passei aqui. Para falar de Thalita e política, eu não posso deixar de falar da minha infância, porque eu cresci com a presença do meu pai, que sempre preocupou com o bem comum, desde antes da minha idade até, então eu cresci com ele fazendo política. Então eu também cresci com essa preocupação de quem não tem nada, preocupação do funcionamento das escolas, dos bairros. Então, desde pequena eu vejo essa preocupação e quanto importante ela é. E a minha e política, eu não posso deixar de falar da minha infância. Pode ir. Segue, tá bem. Então, e também falar da minha mãe também, que sempre foi educadora, como a mãe da Monique também, e preocupada em fornecer uma educação de qualidade com quem não tem condição de pagar uma escola particular, né? E os meus pais me matricularam em escola pública para mim não perder esse contato com a realidade, o contato com o povo de Cachoeira Paulista, sabe? Porque tinha aluno, colega que ia, na época da escola fundamental, que ia só para comer o lanche e tal, né? E essa realidade a gente vê muito em escola pública. E eu lembro que na época do ensino fundamental, era a época do governo Lula e Dilma e tal, a gente ganhava livro de literatura universal, livro de literatura brasileira, e era mochila, caderno, tudo de qualidade, sabe? Foi a primeira vez que eu percebi o quanto que era importante um Estado atuante para quem realmente não tinha condição. Eu via que as pessoas também davam valor naquilo que estava sendo fornecido para eles. E já no ensino médio, ainda em escola pública, nas aulas de história e geografia, eu comecei a entender a diferença de esquerda e direita. Comecei a entender o que era o capitalismo, o socialismo, e o que o capitalismo estava fazendo e está fazendo, né, com o mundo. E nessa época eu me descobri realmente de esquerda. E essa que as pessoas falam que em escola pública, né, é doutrinação esquerdista, que é uma completa mentira. Nossa, a gente não foi doutrinado de jeito nenhum. Só uma outra professora que tinha uma vertente mais ideológica parecida, mas raríssimas. As de história só contavam fatos históricos, tipo o horror do nazismo, que realmente aconteceu. Mas doutrinação a gente não teve. E paralelo com o meu ensino médio, eu fiz um ano de cursinho particular. E eu comecei a entender também o quanto que a corrida para o vestibular era completamente injusta. Porque uma aula de cursinho, a gente via tanto conteúdo, tão denso,
era a mesma coisa de 3 meses de aula na escola pública. Então, é uma corrida completamente desigual. E aquilo me sentia irritada com isso. Era revoltante muito para mim. E eu não ligava muito as pessoas acharem que eu estava exagerando nessa coisa. Eu só não sabia como que nessa revolta minha. Eu só precisava achar algumas pessoas certas que me dessem força para isso que estava, essa revolta que estava aflorando em mim. Aí acabou o ensino médio e chegou a hora de escolher uma faculdade. E eu escolhi o curso de Direito na cidade de Lorena, aqui perto. Escolhi Direito muito por conta desse senso de justiça que eu sempre tive dentro de mim. E passando os primeiros semestres, primeiras aulas, foi um dos meus primeiros contatos com a escola particular de forma integral, né? E eu percebia que pouco se falava da realidade brasileira mesmo. Pouco se questionava da gente esse senso crítico de por que a justiça para pobre é de um jeito e para rico é de outro. Realmente uma redoma, criada uma redoma na faculdade privada que afasta da realidade que realmente acontece no Brasil. Mas é claro que tem vários alunos também que são envolvidos em causas sociais, mas que não tem incentivo no ambiente acadêmico, né? Até que um dia, no primeiro ano de faculdade ainda, eu resolvi aparecer com uma camiseta do Che Guevara na faculdade. Não vai ter, eu fui. Aí, um monte de gente falou, mas quem é aquela menina? Pelo amor de Deus, quem que ela pensa que é? Com a blusa do Che Guevara. E me chamando, não sei de que, xingando. Mas isso no primeiro ano. E o pessoal da minha sala não se conhecia muito ainda. E um dos meninos se aproximou de mim e falou, que bom que eu não estou sozinha aqui. Você é filiado em algum partido? Eu falei, não. Ele começou a me contar sobre o PT, porque ele era petista já. E começou a contar das oportunidades que ele teve de fazer política dentro do PT. E com esse contato que eu tive com esse colega, ele me colocou em grupos e tal, e eu acabei tendo vários contatos aqui de petistas na região, principalmente na cidade de Guaratinguetá, aqui perto. E esses jovens Mas aqui na cidade eu não conseguia achar como que eu ia me encontrar com jovens aqui perto. Não tinha, né, Igor? Nem tinha como a gente se achar aqui. Aí os jovens de Guará e desses contatos do grupo me acolheram, sabe? E me levaram para a manifestação e tudo. E isso sem eu ser filiada. Então, eu me senti acolhida mesmo, sem obrigação de ser filiada e tudo. Aí, nisso, aconteceu todo o processo do golpe, a ascensão do Bolsonaro, e ele propagando todo tipo de preconceito possível. Mas a gota d'água para mim mesmo foi a prisão arbitrária do Lula. Quando isso aconteceu, eu tive a sensação de ter que fazer alguma coisa e me filiei no partido. E nesse processo de eleição, aqui em Cachoeira, no processo do Haddad e do Bolsonaro, eu acabei conhecendo o companheiro Igor, né? Daí a gente começou o contato e a gente distribuiu panfletagem na cidade, gastamos todo o material, fizemos muita campanha. E nesse processo eleitoral do Haddad contra o Bolsonaro que começou a surgir a juventude petista de Cachoeira Paulista. Eu, o Igor, a Júlia ali, mais ou menos. Aí, com a eleição e as consequências dela, várias outras jovens começaram a se aproximar da gente também. E o mais legal é que todas mulheres, muito incrível, tipo, elas ficaram também revoltadas com tudo que estava acontecendo, e a gente começou a acumular esforços, assim. E voltando um pouquinho do contexto universitário, já em 2019, foi o ano do 57º Congresso da UNE, né? E eu queria muito participar e tudo. E no processo de montagem da chapa estudantil, eu fui ver com os meus colegas quem queria participar, fui contar como é que era, e eu ficava espantada que, tipo, eles nem sabiam o que era, nem sabiam o que era a UNE, o quanto foi importante na época da ditadura, sabe? Completamente desconhecido da parte deles. Mas como eu tinha comentado que, apesar da escola privada, né, ter poucos alunos envolvidos, mas tem. E a gente se uniu e de vários outros cursos de história, de psicologia, a gente conseguiu validar uma chapa para o Congresso da UNE. Então, em 2019, a Unisal Lorena, depois de muitos anos sem frequentar, a gente conseguiu
que ela ficasse representada no Congresso da Uni. E foi uma experiência, nossa, eu fiquei muito honrada de devolver a escola lá para o Congresso da Uni, com muito custo, nossa. Então, com todos esses episódios que eu tive vivendo aqui no interior, eu cheguei à conclusão que a gente, quanto jovem, a gente tem que se unir, tem que aglutinar forças e não deixar, porque só que a gente é jovem, que subestime a nossa voz, sabe? Tem muito disso. Porque o jovem é, sim, o futuro do Brasil e é, sim, a semente da manhã. É isso. É isso aí, Thalita. Muito legal. Muito legal. Vamos lá. Muito bom, Thalita. Não, eu só queria falar aqui para as pessoas que estão na nossa plenária que eu tinha me esquecido. Gente, inscrições abertas para quem quiser falar, para quem quiser perguntar alguma coisa, para quem quiser se manifestar. Se não quiser aparecer, pode mandar alguma coisa no chat que a gente lê. Tá tudo certo, assim. A gente quer que também as pessoas participem. E muito boa a fala da Thalita, realmente mostrou um pouco de como a gente começou a juventude do PT aqui em Cachoeira. Como ela falou, por um bom tempo eu era o único com menos de 30 anos filiado no diretório, então, assim, eu fiquei um tempo, assim, isolado com a juventude, mas depois as meninas começaram a chegar e tem sido muito bom, muito produtivo, e eu fico muito orgulhoso de fazer parte desse processo. E agora passar a palavra para a minha amiga Monique, que também vai falar um pouco da experiência dela e de como ela chegou até aqui no PT. Monique. Bom, oi, gente. Queria cumprimentar todos vocês, agradecer a presença de vocês, do deputado. É uma grande honra poder falar nesse espaço com todos vocês. E saudar a companheira Thalita também, falou muito bem, me senti representada na fala dela. Eu queria começar também a minha fala contando um pouquinho de como eu entrei na política, né? E por política eu quero dizer uma fase, inclusive, antes de estar com alguma organização política. Em casa, como o Igor falou, eu tenho uma mãe professora, né, de português. Eu sempre fui muito incentivada a ler, sempre carreguei muitos livros comigo, de ficção, de não ficção, e eu acho que esse foi um passo muito importante para mim, porque a vida toda eu sempre tive muita curiosidade, sempre tive muita vontade de conhecer, sempre procurei me manter informada e sempre percebi a necessidade de poder da informação. E aí isso me influenciou e eu sempre tive essa vontade de fazer a diferença na vida das pessoas pela informação, com o jornalismo ou pela educação em sala de aula, porque eu percebia também a diferença que minha mãe fazia na vida de muitos dos alunos dela. Minha mãe era professora, agora ela é aposentada, mas ela é professora do estado, então ela recebeu muitos alunos até no ensino médio que ainda não sabiam ler e escrever, e ela tinha essa responsabilidade de ensinar tudo isso para eles já no ensino médio. Então, eu não sabia muito bem como concretizar essa vontade de mudar a vida das pessoas, mas eu sabia que eu tinha que me formar primeiro, e a minha escolha foi a geografia. Foi, assim, uma confusão também nos dias do SISU, porque eu consegui ter uma nota suficiente para passar nos 2 cursos que eu mais queria, então fiquei trocando todos os dias, né, o curso que eu queria, mas eu decidi que eu precisava buscar um curso que me desse conhecimento de mundo, né, que me mostrasse como as coisas se relacionam, como o mundo físico está ligado com o social, e eu poderia também buscar aprender a técnica e como fazer o jornalismo depois. Então eu fui para geografia, e lá no curso, eu consegui realizar um pouco desse meu sonho logo no primeiro semestre, né? Quando eu comecei um projeto social com a creche da Favela do Gato, lá no Bom Retiro, com a ajuda de alguns professores. Também fui monitora na Feira de Profissões em 2018 e 2019. É uma experiência maravilhosa, porque depois, no ano seguinte, a gente vê os jovens que falaram com a gente lá, entrando na faculdade, seja em geografia, seja em outro curso, mas a gente consegue ver essa trajetória. Também fui monitora de algumas disciplinas e também na construção das eleições do DCE, eu consegui realizar um pouco desse sonho. Nas construções dessas eleições, eu percebo que muita gente diz que não se interessa por política ou que não quer fazer política,
mas eu aprendi e percebi, né, com essas experiências minhas, principalmente no momento de construção do movimento estudantil, que a política é algo que a gente faz no dia a dia, ela acontece constantemente na nossa vida, no dia a dia, e a política está nas nossas atitudes, nas nossas relações com o próximo, né? Então, eu percebi que, por mais que isso fosse suficiente para mim, eu percebi que eu queria alcançar mais pessoas, que eu queria ter uma política mais efetiva, então eu tinha que buscar apoio e me organizar. Eu entrei em 2018, né, na geografia, o Igor em 2019, mas como a gente é da mesma cidade, a gente já tinha um pouco de contato, então, ele e a Isabela, né, eles sempre tiveram contato com o movimento estudantil, e eu pude me formar politicamente pelo movimento estudantil. Foi por causa do movimento estudantil que eu me filiei ao PT em 2019, passei a militar pela juventude do partido, e hoje faço do movimento, né, e ajudo a construir o coletivo MPJ em Disparada. Eu me formei politicamente lá e também percebi que eu precisaria me filiar, porque eu percebi que, por morar numa cidade do interior conservadora, eu precisaria fazer frente a isso se eu quisesse alguma mudança de fato, porque todas as nossas opções que a gente tem hoje são conservadoras e não representam a juventude que eu espero, né? A mudança que eu preciso. Então, com o movimento estudantil, eu pude ter esse contato com a política, e ano passado eu participei de atos, né, de defesa da educação, como o 15 de maio, né, no Tsunami da Educação, quando mais de 200 cidades no Brasil tiveram manifestações em defesa da educação, contra os cortes, né, os recursos da educação. Quando os estudantes da USP, a gente caminhou, né, por mais de 3 horas da universidade até a Avenida Paulista, todos gritando com faixas, palavras de ordem, e foi um ato grandioso, assim, foi uma das minhas primeiras experiências no movimento estudantil, e nesse dia o Bolsonaro insultou todos os estudantes, né, professores, manifestantes, chamou todo mundo de idiotas úteis. Ele disse que se perguntar 7 vezes 8 a gente não saberia, se perguntar a fórmula da água a gente não saberia, que a gente não sabia nada. Mas, nesse mesmo dia, a juventude mostrou a força, a luta e as convicções que a gente tem. A gente mobilizou manifestações ao redor do país inteiro em defesa da educação, da ciência e das ciências humanas, e esse dia histórico serve para mostrar e confirmar que quem não sabe nada não somos nós, e que a gente tem poder de construir uma mudança que a gente acredita. Isso só se confirma também se a gente voltar para as ocupações das escolas de São Paulo em 2015. Foi uma mobilização exclusivamente secundarista, né, com alunos de 15 a 17 anos, principalmente, que fez o governo do estado recuar com seu plano de transformar as escolas em unidades de ciclo único. Na época, isso inspirou uma série de ocupações em escolas de todos os outros estados do país, contra a reforma do ensino médio e a PEC do teto de gastos, né, em 2016, com uma abrangência tão grande que o Enem teve que ser alterado. Muitos desses estudantes hoje devem estar em universidades, continuando suas lutas, e isso serve muito de inspiração para que a gente continue também lutando pela mudança. Nos dias de hoje também, se faz muito necessária, né, essa nossa luta. A gente precisa fazer frente a esse governo da desinformação. Ele desrespeita a Constituição para privilegiar, né, em favor dos seus familiares, dos seus amigos, e em desfavor do povo. Ele desmonta a economia, despreza a educação, a ciência e tudo que é necessário para ter uma juventude crítica, né, e ativa politicamente, porque é tudo que ele não quer que exista. A gente precisa defender o nosso futuro, que começa pela educação, pela ciência, e a gente também precisa lembrar de garantir emprego e saúde para todo mundo. Como o Zaratini falou, a gente está no meio de uma pandemia, numa situação extraordinária. O vírus já levou mais de 364 mil vidas no mundo, quase 28 mil brasileiros, e a gente está numa situação que a gente precisa entender a importância da ciência para encontrar um medicamento eficaz, para encontrar uma vacina, e a gente precisa muito defender o SUS e a saúde pública,
enquanto o governante máximo do Brasil defende um medicamento comprovadamente ineficaz, deixa o Brasil fora de cooperações internacionais na busca de uma vacina, defende uma irresponsável reabertura do comércio, e o Bolsonaro não é o único exemplo de uma má administração da pandemia no mundo. A gente pode citar o Trump nos Estados Unidos, o Boris Johnson no Reino Unido, o presidente Alexander Lukashenko na Bielorrússia, Viktor Orbán na Hungria, todos homens mais velhos, conservadores e com um bom toque de autoritarismo nos seus governos. Isso é tudo que a gente não precisa. E, na contramão disso, surgem mulheres jovens chefes de governo que enfrentam essa crise e são destaques no controle da pandemia em seus países, como, por exemplo, né, a Jacinda Kate, na Nova Zelândia, que ela já está, inclusive, reabrindo, né, lá o comércio de novo, a Katrin Jakobstadr, na Islândia, a Sanna Marin, na Finlândia, e a Sophie Wilms, na Bélgica. Todas essas mulheres jovens se destacaram no modo como elas lideraram durante essa crise, como os resultados de seus países têm as melhores respostas para o Covid, com menos óbitos, e já estão caminhando para a reabertura com transparências nos dados e com um diálogo com a população, que é muito importante. Todas essas mulheres devem servir de inspiração para nós, mulheres jovens, no debate político e no modo de se fazer política. Como a Thalita disse, a gente tem um diretório hoje que é uma juventude que é majoritariamente feminina, e isso é muito bom da gente ver na cidade. Eu fico muito orgulhosa, porque as mulheres todas da juventude do PT em Cachoeira Paulista são mulheres fortes, mulheres inteligentes, que são muito capazes de construir a política. E eu queria terminar, né, com uma frase pronta que os homens costumam usar para desmoralizar as mulheres na política, jovens ou não, é que, em frente a qualquer crise, nós começaríamos uma guerra na hora. Só que a realidade que a gente vê é muito diferente disso e de muitos outros discursos machistas que a gente deve combater. Eu acho que tudo isso prova a importância da juventude, a importância das mulheres jovens na política, e a gente deve sim lutar por uma mudança no interior, em São Paulo, no país inteiro, porque a gente tem a força para isso. É isso. Ô, Igor. Olá. Posso falar aqui, Igor? Claro, gente, fica à vontade. Comenta aí sobre as nossas falas. Eu queria dizer a vocês que nós estamos transmitindo também pela nossa página, né? E estamos aqui com muita gente de outros estados. Está aqui o Martins, de Aracati, no Ceará, certo? Está aqui o Donizete, de Rio Claro. Está aqui o Nivaldo Braga, o José Cláudio, de Mogi das Cruzes, o Marcelo, de Itaquaquecetuba, né? Marcelo, que vai ser candidato, viu? Lá em Itaquaquecetuba, certo? Está aqui também o... Cadê ele? Opa, sumiu aqui, meu... Ah, tá Mirani, de Curitiba, no Paraná, tá? E também... Bom, tem bastante gente aqui. A Marilene, do Itaim Paulista, tá? Então, bastante gente aqui. Ah, daqui da Bahia. Olha aqui o Joé Hilton, que é lá da Bahia. Então, gente, nós estamos com muita gente nos acompanhando e eu não fiz uma saudação no início, que era obrigatória, né? Saudar aí os nossos amigos de Cachoeira Paulista, né? Eu que tive aí há uns 2 anos atrás, né, 3 anos, com o Marcelo Picão, né, que foi nosso candidato aí a prefeito, né, em 2012. 2016. Eu tive aí na casa do Marcelo e batemos um bom papo, fizemos uma reunião. O Marcelo estava muito chateado naquele momento, porque a gente estava num período assim que o PT estava sendo muito atacado. E aí, Cachoeira é uma cidade que a gente sabe muito conservadora, muito difícil, né, da gente fazer uma política mais à esquerda, da gente apresentar nossas propostas. Mas
Eu acho fundamental aí, Igor, Thalita e Monique, né, a gente organizar a juventude, né? A gente tem que conversar muito com o pessoal da cidade, né? E a juventude é mais aberta, geralmente o jovem é mais aberto a um debate, a discussão, né, política, e a gente fazer um grande debate sobre os problemas do Brasil de hoje. Vocês vejam só, o presidente da República bate continência para a bandeira americana, exalta o Trump, né? E, ao mesmo tempo, se veste lá com a camisa da seleção brasileira, com a bandeira do Brasil. Então, as pessoas ficam sem entender. Bom, mas esse cara, ele quer submeter o nosso país ao interesse americano? Como é que ele quer fazer isso? E a gente está vendo o que eles estão destruindo no Brasil. Então, começa, por exemplo, da questão da Petrobras, que é a maior empresa brasileira. Eles estão reduzindo a Petrobras. Hoje em dia, a Petrobras no Nordeste já não tem mais nada lá. Já praticamente parou de funcionar no Nordeste. Estão vendendo 5 refinarias, venderam vários campos de petróleo. Eles também estão fazendo uma política de entrega do território nacional. Eles estão permitindo a venda de grandes glebas do território nacional, em especial da Amazônia, para empresas internacionais. E aí a gente entende por que é que esse Ricardo Salles, que é o dito ministro do Meio Ambiente, é um cara que, como ele disse lá, quer passar boiada, quer dizer, ele quer arrasar toda a legislação ambiental no país para permitir a exploração mineral na Amazônia, para permitir a exploração agrícola e pecuária na Amazônia, né? Enfim, para destruir a floresta amazônica, que é o Brasil, mas até da humanidade. Então, nós precisamos juntar a juventude em torno dessas questões, de pensar o futuro, né? De pensar como é que o nosso país tem que ser, né? A Thalita e a Monique falaram da ciência e tecnologia. Nós precisamos de um governo que desenvolva a pesquisa no Brasil, que desenvolva as universidades, as escolas técnicas. Para quê? Para a gente, de fato, ter um desenvolvimento científico e tecnológico. Qual é o país que vai ser importante nos próximos anos se não tiver conhecimento? O conhecimento é tudo hoje. Não adianta você ter o petróleo, você ter a agricultura, você ter mão de obra, se você não tiver conhecimento capaz de fazer com que todos esses fatores se tornem riqueza, e riqueza que seja boa para todo mundo, distribuída para todo mundo. Então, eu acho que a gente precisa debater esses temas com a juventude para a gente poder, de fato, abrir uma nova cabeça, né? Que não vai ser nem a minha, nem de quem veio no passado, mas daqueles que pensam no futuro, né? Daqueles capazes de pensar o futuro. E a juventude tem que pensar no futuro, porque, afinal, ela é jovem e ela vai viver mais tempo do que aqueles que já estão com mais idade, né? É isso, Zaratini. Muito bom. Eu acho que é isso mesmo. Assim, a gente tem que reorganizar, trazer a juventude para os debates. A gente precisa fazer a juventude começar a querer discutir política, e não só discutir política, mas se organizar politicamente, né? Porque a gente se revolta muito com o governo Bolsonaro, a gente se revolta muito com a situação política do país, mas, assim, não basta a revolta, né? A gente precisa transformar a revolta em alguma coisa. A gente precisa pegar essa revolta e transformar em ação, em transformar isso, em fazer com que isso seja um motor para que a gente entre na política para disputar esses espaços com esse pessoal. Eu queria fazer uma fala para complementar as meninas, para falar, eu achei muito bom que elas falaram sobre as experiências delas, como elas chegaram no PT. A gente vê que são experiências diferentes, são diferentes caminhos para chegar até a militância política. Eu queria falar um pouco de por que eu acho muito importante que a gente se organize politicamente, mas também por que
por que é importante que a gente se organize politicamente no PT? Que é a minha opinião, eu sempre falo sobre isso nas nossas reuniões. Assim, eu acho que o PT é, sem dúvida nenhuma, a maior ferramenta da classe trabalhadora na história do Brasil. O PT tem um legado, o PT tem um projeto de país que foi experimentado, que foi testado e que foi positivo. É um projeto de país que foi aprovado pela maioria da população brasileira em 4 eleições nacionais e que seria aprovado numa 5ª se eles não tivessem interferido na eleição com fake news, com a prisão do Lula. Então, é um projeto amplamente aprovado pelo povo brasileiro e durante muito tempo. Então, por que o PT não deveria ser uma alternativa para a juventude? Se o PT foi responsável por tantas mudanças na nossa vida, na vida da nossa geração, na nossa infância, e é responsável por muitos dos direitos que a gente tem hoje, por que o PT não seria uma trincheira para a gente estar na luta, né? Por que o PT estaria ultrapassado? Por que a gente teria que superar o PT? Não. Eu acho que uma ferramenta política de 40 anos, com tanta história, com um legado tão grande, é uma ferramenta que deve ser preservada e deve ser utilizada por nós que somos da juventude. Então, assim, se a gente discorda de alguma coisa do PT, que ótimo. Então, que a gente entre no PT e tente fazer um PT da juventude. Que a gente tente fazer um PT que a gente, na linha que a gente acredita, que a gente tente fazer um PT democrático. Então, assim, eu acho muito importante que a gente aproveite as ferramentas. Eu acho que a gente pode até parecer um pouco clubista o que eu vou falar, mas eu acho que a juventude militar hoje, politicamente no Brasil, que não fosse pelo PT, seria um erro histórico, assim. Eu acho que é uma ferramenta, você concordando ou não com algumas lideranças do PT, com os governos que o PT fez, é uma ferramenta da classe trabalhadora. Talvez a maior que a classe trabalhadora brasileira já foi capaz de produzir e de usufruir. Eu acho muito importante que a gente fortaleça isso, sabe? E assim, o PT é um partido que está nas cidades. A Thalita participou comigo das eleições de 2018 aqui em Cachoeira. O PT hoje é o único partido de esquerda aí, sabe, Zaratini? Não temos, infelizmente, não temos diretório do PSOL, não temos diretório do PCdoB, e os diretórios do PDT e do PSB ficam na mão dos outros que não estão comprometidos com a linha política desses partidos. Então, o PT se isola ali como o único projeto de esquerda. E eu lembro de uma entrevista do presidente Lula, quando ele estava na prisão, que ele falou que o PT é o único partido que existe em todas as cidades do Brasil. E isso gerou muita repercussão, muita gente criticando, muitos companheiros da esquerda criticando, falando que aquilo era prepotência, mas não é. A gente que é da cidade pequena conseguiu entender o que o presidente Lula estava dizendo. O PT é o único partido que está em todas as cidades, mesmo as pequenas, mesmo as conservadoras, com o mesmo projeto de país, com a mesma ideologia. Sabe, aqui em Cachoeira nós fizemos PED, a gente fez em praça pública, os filiados foram votados. Então, assim, nenhum outro partido, nenhuma outra ferramenta tem isso que nós temos. Então, eu acho muito importante a gente aproveitar o PT, porque essa é a ferramenta que está aqui, que o povo reconhece, voltando também para as eleições de 2018, quando a gente ia fazer panfletagem nos bairros, muita gente falava para nós assim, nossa, eu estava esperando passar alguém do PT, estava esperando passar algum candidato do PT, porque são pessoas que reconhecem, inclusive tinham vários santinhos, né, deputados, inclusive o seu, que tinha a foto do Lula, né, e a gente achava isso maravilhoso, porque quando a gente chegava no bairro e as pessoas saíam das casas e pegavam o papel e falavam assim, esse é deputado do Lula? E a gente falava, sim, é do PT, é do Lula. E as pessoas falavam, não, dá mais papel que eu vou dar para minha família. Então, assim, a gente via o reconhecimento das pessoas com o PT e com os governos do presidente Lula. E isso me deu muito orgulho na época, isso me fez ter certeza de que eu estava militando no lugar certo. Eu acho que a Thalita passou por isso também, assim, de saber que mesmo nos bairros mais afastados e mais pobres de uma cidade pequena, o PT e o presidente Lula são reconhecidos como um projeto que defendeu essas pessoas, sabe? Então, eu acho que é muito disso, assim, da gente aproveitar
o espaço que a gente tem no PT e não abandonar essa ferramenta, né? Exatamente, Igor. A gente tem que levantar a bandeira do PT, viu? Porque muita gente mesmo, tem como referência o nosso partido, como um partido de luta, como um partido que defende o povo brasileiro, que tudo que é encrenca está lá o PT lutando do lado do povo. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso. A gente tem que, agora nessa... Vocês vê se vocês conseguem o maior número de candidatos e de candidatas. Candidatas eu estou vendo aí que as mulheres estão mandando, Igor. Já vi que a Thalita e a Monique estão aí a todo vapor aí na campanha, né? Mas eu acho que a gente precisa mais gente. A gente precisa fazer uma chapa completa, né? Não sei se vocês vão lançar candidato a prefeito ou a prefeita aí. Como é que está isso aí? Já tem essa discussão? Não, então, esse ano a gente está sem candidatura à prefeitura, né? Devido a esse processo muito difícil que a gente passou nos últimos anos, de 2016 para cá, né? A gente tinha uma grande liderança que era o Marcelo, a gente acabou perdendo ele, infelizmente. Então, assim, o diretório realmente passou um processo de reconstrução do zero, assim. Então, a gente está sem candidatura a prefeito, a gente está aí resolvendo um apoio a uma outra candidatura que seja mais alinhada com o que a gente pensa, mas, assim, focando muito aí no nosso grupo de candidatos a vereadores, é um grupo de candidatos de vereadores que estão levantando a bandeira, assim, de verdade, a gente que defende o Lula, não é gente que só quer sair pelo PT porque é um partido que é bom para se eleger ou coisa assim. É um grupo que a gente está montando realmente de petistas, gente que estava com a gente em todos os momentos e que defende, que levanta a bandeira, que não tem vergonha de mostrar a estrela, que não tem vergonha de mostrar o vermelho, enfim. Eu lembro muito de um vídeo seu, Zaratini, na Câmara, que eu não sei de quando é, mas o que eu adoro, você fala assim, não pensa que vai, lave a boca para falar do PT. Que não pensa que vai falar mal do PT e vai sair calminho, não. A gente está nessa linha aqui, assim, não pensa que vai falar mal do PT e vai sair quieto. Nos grupos de Facebook da cidade, a gente vai para cima, a gente discute, quando tem fake news, a gente põe a verdade embaixo. Então, acho que a gente, assim, tem que ir para cima mesmo para disputar e defender esse legado que é nosso. Agora, eu queria perguntar, Igor, para as meninas, nossas companheiras aí de luta, né? Porque, vê bem, eu sou homem, você é homem, né? A gente tem uma experiência... o homem sempre é mais fácil fazer política, enfim, é tudo mais fácil, né? A própria Thalita falou, meu pai foi vereador, tal, né? E eu queria perguntar para elas aí, como é que está sendo essa experiência aí? Duas meninas jovens aí, já na luta. O que vocês estão achando disso? Fala um pouco para a gente aí. E vocês, não sei se já lançaram a sua campanha, já avisaram o povo que vocês são candidata. Como é que está a reação? Então, Tati, a gente está começando a divulgar agora, né? E o fato de a gente ser mulher e jovem, nossa, eu sinto uma responsabilidade em dobro, sabe? As pessoas às vezes olham, nossa, mas é jovem, ainda mais aqui em Cachoeira, né? Que é tudo conservador. Mas a gente não pode pensar assim. O que tem ser jovem? O que tem ser mulher? Quanto mais mulheres forem, mais outros se sentem inspirados e se encorajam as outras aí também. Então, a gente que está indo tem que ir mesmo, que vai incentivar outros aí na outra eleição, tem certeza que vai. E você, Monique, como é que você está vendo aí? Eu lancei a minha pré-candidatura essa semana, então agora que as pessoas estão reagindo a isso, mas eu percebo que muitas pessoas que vêm apoiar são também mulheres. Então eu sinto que faltava ter representatividade feminina na cidade, e agora que tem, as mulheres estão achando isso bom, e eu espero também, como a Thalita, que isso incentive as mulheres daqui a participar mais da política, porque é um ambiente machista também, como todo mundo é um ambiente machista, e a gente precisa lutar para mudar isso. Então, acho que é muito importante a nossa imagem agora na cidade, e acho que vai ser uma candidatura, assim, muito boa,
a gente vai colher frutos muito bons, a gente já está colhendo, já tem mulheres, assim, maravilhosas apoiando, então acho que é muito bom, é isso que a gente esperava mesmo, inspirar outras mulheres também, assim como a gente foi inspirado. Ô, Nick, fala um pouco do coletivo, tá, que vocês estão montando. Sim, uma coisa, até para já enganchar um pouco na pergunta que o Matheus fez aqui, as estratégias que a gente acha eficaz para fazer com que os jovens se engajem em movimentos sociais, eu acho que uma estratégia boa são os coletivos, são as discussões de livros, filmes, e agora na cidade a gente está com 2 coletivos, né, um clube do livro e um coletivo de mulheres. O coletivo de mulheres é de Laida, que foi uma mulher que exerceu o mandato na cidade de 1969 a 1972. A gente está organizando nossa primeira reunião, então fica o convite para as mulheres de Cachoeira que quiserem participar, vocês podem me chamar a Thalita, que a gente está organizando esse coletivo de mulheres para a gente poder discutir política, discutir arte também, discutir literatura, porque é muito importante, tudo que existe dá para a gente relacionar com política, mesmo que seja uma discussão sobre arte. Então, fica o convite aí para vocês, mulheres daqui. Eu acho que é isso, estou muito feliz de construir isso com a Thalita também. É isso aí. Você sabe que olha, eu não sou daqueles caras que acham assim, que aquela história, mulher vota em mulher, né? Porque se mulher votasse em mulher, negro votasse em negro, mas não é assim, né? As pessoas vão votar muito pela política, né? Pela política. Mas o fato é o seguinte, que vocês, jovens e mulheres, entrando em campo, abre uma nova perspectiva para todas as mulheres, porque as mulheres vão se identificar com vocês. E muitos homens também vão falar, não, pô, essas meninas aí estão falando coisa certa, coisa boa, vamos votar nelas, vamos apoiar elas. Mas aí tem que falar para todo mundo, né? Vocês não... é aquilo que eu digo, quer dizer, eu acho que a gente não pode falar assim, fazer só, vou defender só as mulheres. Não, porque a sociedade é de mulheres, é de homens, é LGBT, é tudo, né? E a gente tem que falar para todos aqueles que estão sendo prejudicados por esse sistema capitalista, que é irracional, por esse Bolsonaro, que é um fascista. Enfim, nós temos que ter um discurso amplo, né? Mas é muito bom quando as mulheres jovens entram em campo, aí, vai arrebentar. Então, vocês têm que ir para cima, hein? Muita campanha, muita conversa aí com o povo, viu? Pode deixar. Pois é, a gente está dando início a essas propostas aí justamente para começar a envolver mais as pessoas. A gente está tentando apostar bastante na formação política também, porque política é teoria e prática, né, Zaratini? Não é só prática. Claro. Então, assim, a gente precisa colocar... teoria. E não só teoria. Então, e eu acho que por isso, essa é uma das importâncias do PT, né? O PT foi um partido que veio da classe trabalhadora, mas que veio dos intelectuais, mas, então, assim, que conseguiu unir todo mundo, e a gente precisa apostar na formação política. Então, realmente, para quem está assistindo, a juventude do PT deu início aí a um clube do livro, que a gente vai começar a ler o manifesto. A gente tem um professor que está ajudando a gente, o professor Evandro, e ele vai ajudar a gente nessas leituras. Então, no grupo do WhatsApp, quem quiser participar pode falar com a gente. No grupo do WhatsApp estão surgindo outras sugestões de leituras, e também o coletivo das mulheres aí, que é bom para movimentar numa cidade. E, assim, teve o nome que dá, a mulher que dá nome ao coletivo foi a única prefeita da história da cidade. Lá nos anos 70, nunca mais uma mulher voltou a ser prefeita na cidade. Então, assim, nada mais importante, e hoje, de 13 vereadores, nós só temos uma mulher também. Então, assim, nada mais justo do que a gente colocar mais as mulheres na política para um coletivo, para englobar mais, trazer mais gente para falar de política. Não quer
não quer entrar no PT, mas vem para o coletivo de mulheres, vamos discutir política, vamos discutir propostas para a cidade. Então, assim, realmente a gente, enquanto juventude aqui na cidade, a gente está tentando pautar a política, trazer assuntos que não são discutidos aqui ainda para serem discutidos. Então, por que não discute isso? Então, por que defender o Estado, não só a nível nacional, mas defender o Estado a nível municipal, sabe, Zaratinha? A gente precisa trazer esses debates. Aqui em Cachoeira, por exemplo, a prefeitura não está com uma frota própria de carros, está alugando carro. Então, assim, por que a prefeitura não tem uma frota de carro própria? A gente tem que faltar isso. Por que a prefeitura tem prédios públicos abandonados e está pagando aluguel para a Secretaria da Saúde ficar em outro prédio particular? Então, a gente tem que defender o que é público, não só a nível nacional, mas trazer aqui para o debate da cidade também. E se ninguém está trazendo, eu acho que é papel nosso da juventude trazer, e a gente traz com força. Muito bem. Não, e tem aí uma categoria que é predominantemente de mulheres, né? Que hoje está tendo um papel enorme, que são as enfermeiras, né? Se você for ver, é uma categoria que eu acho que deve ter uns 80% de mulher, se não for mais. E hoje você vê o papel que elas estão tendo, né? Elas estão na linha de frente aí ao coronavírus, né? E são extremamente exploradas, ganham pouco, têm jornadas de trabalho enormes, né? Tem uma luta lá no Congresso por uma jornada de 36 horas para a enfermagem, né? Então, redução de jornada para que elas possam trabalhar menos, né? Por conta de que realmente é um trabalho muito difícil. Então, eu acho que a gente tem que dialogar também, e aí vocês devem conhecer, aí, né? Procurar aí na cidade, deve ter os grupos de enfermeiras aí, né? E enfermeiros também, né? E conversar com esse pessoal aí, porque, enfim, na hora do vamos ver, nós vimos agora, né? Quem é que está lá todo santo dia, numa atividade de risco fantástica, porque qualquer coisa a pessoa pode se contaminar, né? E muitas já morreram, né? Então é uma situação difícil, né? Pensa só você trabalhar nessas condições que está trabalhando o pessoal da enfermagem e os médicos também, né? Então eu acho que a gente tem que valorizar muito essa turma aí, tá bom? É isso. Não, acho que muito bom. Realmente isso, a gente tem que defender os nossos trabalhadores, né, que estão na saúde, que estão na educação. Eu acho que esse é o papel do PT mesmo. Bom, eu acho que a gente já está completando 1 hora aqui de papo. Eu acho que a gente já pode ir se encaminhando para finalizar. Eu queria agradecer bastante todo mundo que está assistindo, convidar as pessoas que estão aqui, que estão assistindo pelas lives também, para participar com a gente, para conversar com a gente. Vamos discutir, vamos entrar para a luta aqui, porque a gente, como eu falei antes, a gente se revoltar é importante, mas a gente precisa transformar essa revolta em alguma coisa. E a gente não pode ter medo da luta, né? É responsabilidade nossa. E, assim, como eu gosto bastante de repetir a frase do nosso companheiro genuíno. Ele fala assim: o capitalismo é a morte, a luta é só o risco de morrer. Então, a gente espere o risco, né? A gente precisa assumir o risco. Eu acho que é um pouco disso, assim. Alô? Oi. Não, então... Oi? Não, é isso mesmo, assim, eu acho que a gente precisa assumir a luta, como disse o Genuíno, a gente não pode abandonar, principalmente a gente está, como você falou, a gente tem mais futuro pela frente, a gente precisa pautar as políticas aqui e não desistir da luta. Eu sei que às vezes como o Matheus falou aqui na pergunta dele, nos últimos atos, os jovens muitas vezes deixaram de participar, mas é porque o momento é difícil, realmente. O momento foi muito difícil. A gente assiste jornais todos os dias com notícias ruins, um governo que insulta a gente todo dia. É realmente desanimador, mas a gente não pode se isentar, a gente não pode deixar de pautar a política, porque a política é o nosso espaço, é o espaço da classe trabalhadora. A classe dominante,
tem o poder econômico, né? A classe trabalhadora só tem o poder político. Se a classe trabalhadora abandona o espaço político, a classe dominante, além do poder econômico, domina o poder político, como acontece no Brasil há tantos séculos já. Então, fica aí o convite para todo mundo, para contribuir com a gente, para entrar nas nossas campanhas das meninas, para discutir propostas para a cidade, enfim, venham conversar com a gente. E o Zaratini também, quando isso passar, vem aqui visitar a gente em Cachoeira, que vai ser muito bem-vindo. Eu ia convidar também, quando se passar toda essa coisa de pandemia e quarentena, na época da campanha, se der, vem cá para a gente fazer uma passeata, uma caminhada na praça, um ato. Tá legal. Convidado. Se Deus quiser, vai passar e nós vamos poder fazer uma campanha aí, viu? Conte com a gente aí, que a gente quer apoiar vocês mesmo, tá bom? Nosso mandato, nosso coletivo aqui, quer estar junto com vocês aí, que espero que a gente consiga ter um sucesso muito grande, viu? Meus parabéns aí pela participação de vocês e pelo trabalho que vocês estão fazendo. É isso, obrigado a todo mundo que assistiu, obrigado a todo mundo que participou, obrigado às nossas pré-candidatas, futuras vereadoras, e obrigado aí ao Zaratini. É isso que a Thalita falou, conte com a gente também aí para trazer mais do mandato popular que você faz aqui para a cidade, que é importante. A gente precisa conectar o PT de novo, trazer o PT para os interiores, é isso que a gente está tentando fazer. Tá bom? Valeu, gente. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Nick. Bem, Thalita. Firmes na luta aí, hein? Conte com a gente. Então, guerra. Obrigada. Tchau. Valeu, obrigado.